Parashá dessa semana, Parashat Vaierá, que tem tantos temas que poderiam estar ligados a tudo que a gente está passando. Eu não quero ir pela obviedade de falar sobre Isaac e Ismael diretamente, mas eu começo com uma frase uma oração que está no Bereshit, na nossa Parashá, no livro do Gênesis, que me chamou a atenção, que diz assim: Haipaleme Adonai davar? Tem alguma maravilha, alguma coisa difícil demais para Deus? Quando eu li essa passagem, eu já fiquei imaginando, será que tudo que está lá acontecendo, que é tão difícil para a gente, também é difícil para Deus resolver o que está acontecendo? Mas eu não quis fazer essa passagem mágica, porque a vida não é mágica, e eu quis partir desse momento, dessa pergunta teórica, ou retórica, na verdade, não teórica, uma pergunta retórica que Deus fez para Abrão, através dos seus anjos, dos seus mensageiros, quando esses foram visitar Abrão e Sara, e disseram para eles que eles teriam um filho, que daqui a um ano eles teriam um filho. E um filho onde? Na Terra Santa, como se diz, um filho no que hoje nós entendemos que é Israel. Já naquele tempo, ter filhos era um exercício de otimismo. E ainda hoje, ter filhos de modo consciente, ter filhos porque queremos ter filhos, é um exercício de otimismo. E aí a gente olha para Israel e descobrimos que, assim, dados recentes de 2022, da revista The Economist, que traz que, em média, as mulheres israelenses têm por volta de 3 filhos por casal. As mulheres têm 3 filhos durante as suas vidas. Então, e aqui a gente está falando, no geral, não estamos falando de mulheres ortodoxas, não estamos só falando de mulheres seculares, e nem só de mulheres judias, mas de mulheres judias e de mulheres muçulmanas. Se a gente olha na estatística, a média de filhos que as muçulmanas israelenses têm em Israel é muito próximo da média das mulheres judias israelenses, que a gente pode tomar como 3 filhos, em média. Se a gente for olhar para o Brasil, alguém tem ideia de qual é essa média? Como? 2? Olha, os últimos dados estão falando já por volta de 1,5. Né? De 1,5 para baixo. Se a gente for olhar o censo, o último censo, que chegou atrasado, mas chegou, esperava-se que no Brasil nós chegássemos a 220 milhões de habitantes, e nós estamos aí por volta de 208. Então, a procriação, vamos dizer assim, o número de filhos por mulher no Brasil caiu bastante. Metade do que é em Israel. E se a gente for olhar para outros lugares do mundo, a gente vai descobrir que em vários outros lugares também é assim. Nos Estados Unidos, mais ou menos 1,6. No Irã e na Turquia, países que não são exatamente muito simpáticos a gente, e pelo jeito são muito menos otimistas. A sua população é muito menos otimista do que a nossa. Tem aí por volta de 1,5, 1,6 filhos por mulher hoje nesses países. Arábia Saudita, 2,2, mas eu não vou ficar citando todos os países que eu pesquisei. Israel, por volta de 3. E a mensagem que me fica nessa pesquisa é de que em Medinat Israel, no Estado de Israel, um Estado tão criticado por aí, por tanta gente nesse momento, tanto judeus quanto muçulmanos israelenses, e os muçulmanos israelenses são 1/5 da população, cerca de 21% da população israelense, não importa, eles se sentem seguros e confiantes para terem filhos aonde? Justamente em Medinat Israel. É um lugar seguro para ter filhos. Na Torá dessa semana, nós lemos que, assim que os mensageiros de Deus disseram a Abrão e Sara que eles iriam ter um filho, em aproximadamente 1 ano, imediatamente depois eles partiram para um lugar muito difícil, na época pelo menos, Sodoma, que aliás hoje não existe mais, mas enfim, Sodoma. E Deus, quando seus mensageiros estavam indo para Sodoma, Deus pensou, bom, se eu estiver pensando em Abrão, através dele,
eu espero que todas as nações da terra sejam abençoadas. E como? Que ele possa ensinar aos seus filhos e aos seus descendentes, e aí, por tabela, a todos os povos, o que se deve fazer de certo e de justo. Deus enviando mensageiros para um lugar pesado, onde as pessoas faziam só coisas ruins, ou pelo menos suas lideranças, e ao mesmo tempo pensando, bom, mas eu tenho aqui Abrão, que pode ensinar o que é certo e justo para os seus descendentes e para os povos ao seu redor. Enquanto isso, Abrão, assim que soube que seria pai, também soube da ameaça que a sua família estava correndo. Na verdade, seu sobrinho, Lot, que vivia em Sodoma. A atitude de Abrão com relação a Sodoma não foi amaldiçoar aquele lugar. Pelo contrário, a orientação que ele tinha é aquela que Deus esperava dele, fazer o que é bom e o que é justo. Quando Deus falou em destruir Sodoma e Gomorra, o que falou Abrão? O que ele fez? Ele, enfim, na época ele não tinha um primeiro-ministro na região para ele protestar e sair nas ruas. Ele foi e protestou contra Deus. E ele virou para Deus e chamou a atenção. Falou, Deus, você vai destruir os inocentes com os perversos? Justo você? Como é que pode o juiz de toda a terra agir dessa maneira? Você não vai agir com justiça? E o que Deus fez, diferente do primeiro-ministro, Deus falou, você tem razão, eu não vou destruir os justos com os malvados. Só que Deus não encontrou nem 10 lideranças justas em Sodoma. E aí não tinha outra alternativa a não ser destruir aquele local. Mas Lot estava em Sodoma, estava com a sua família. E nesse momento, o que estava acontecendo com Lot, a família dele foi cercada em casa. Aqueles homens chegaram perto das suas casas e queriam invadir, e queriam fazer coisas que a gente sabe que não eram as melhores coisas com eles e com as suas filhas. E o que aconteceu? 2 emissários de Deus vieram e impediram que aqueles homens fizessem o que queriam fazer com a família de Lot, e ainda os advertiram para que deixassem a cidade o quanto antes, porque a cidade seria destruída. A mensagem que esses mensageiros deram para Lot e seus familiares são tão atuais e são tão dolorosas, porque elas dizem assim, fujam por suas vidas, não olhem para trás, não parem em nenhum lugar, na planície por onde vocês estão, fujam para as colinas, fujam, senão vocês serão mortos, vocês serão destruídos. Para quem está acompanhando os vídeos que correm por aí, quantas vezes os nossos irmãos e as nossas irmãs escutaram isso? Naquela rave, há 4 semanas. Fujam, não olhem para trás, não... Está morrendo gente de um lado, está morrendo gente de outro. Vá em frente, fuja, salve a sua vida. Isso aparece de alguma maneira no Gênesis, com a oportunidade que Lot e sua família tiveram de serem salvos, de serem advertidos por mensageiros de Deus, para que conseguissem escapar. Os nossos irmãos dos nossos tempos agora não tiveram a mesma oportunidade. Lot e sua família conseguiram fugir, e já ao longe, quando Abrão olhou para Sodoma, o que ele viu? Só uma fumaça subindo da terra, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Exatamente assim está escrito no Gênesis, no Bereshit. Uma situação traumática, difícil, como eu e o Márcio estávamos falando, cadê o Márcio? Está aqui. Como estávamos falando agora pouco antes do Shabat, que todos nós estamos nos sentindo cansados, exauridos. A gente precisa assumir, estamos todos nós passando por um grande trauma coletivo. Um trauma que envolve muitas mortes, terras e histórias destruídas. E assim também era na Torá. E foi nesse contexto, e é isso que eu quero contar para vocês hoje, que a Torá escreve assim, e depois de tudo isso, o Eterno se lembrou de Sara. Como a gente vê no primeiro dia no primeiro e no segundo dia de Rosh Hashanah, Vadonai Pakad et Sarah. E Deus
se lembrou de Sara. Já na velhice, e depois de todo o trauma de Lot e da família, terem sido feito, não foi outra coisa, foram reféns em Sodoma e escaparam por pouco, Sara engravidou e o sorriso voltou ao seu rosto. A história de Abrão e Sara, se a gente for ver na nossa história, já se repetiu muitas vezes e continua se repetindo. Muito sofrimento, traumas imensos que a gente acha que a gente não vai conseguir sobreviver ou levar adiante a nossa história, e de repente as nossas famílias engravidam e o nosso sorriso volta aos nossos rostos e a gente segue em frente. É o que nós estamos vivendo hoje. Nossos filhos e filhas são reféns em Gaza, cuja população tem como líderes gente como um certo Ghazi Hamad, que é do Hamas, que não está em Gaza, mas que vocês devem ter visto, que ele ameaçou repetir 7 de outubro quantas vezes forem necessárias para aniquilar o nosso povo. Em 7 de outubro, ninguém nos advertiu para fugirmos sem olhar para trás. Nós fomos pegos de surpresa. Nós fomos mortos com crueldade. E foi nos nossos tempos que um reconhecido escritor e negociador, chamado Gershon Baskin, o último negociador capaz de conversar com, ao mesmo tempo, lideranças israelenses e lideranças do Hamas, foi esse Gershon Baskin, o último, que publicou ontem, dia 1º de novembro, uma carta e que enviou a Ghazi Hamad, que era seu interlocutor, com quem já tinha falado mais de 100 vezes, com quem já tinha encontrado 4 vezes, pelo menos. E ele escreve: acredito, Ghazi, que essa será a última vez que eu me comunicarei com você. Você cruzou uma linha entre a humanidade e a desumanidade. Eu nunca imaginei que você justificaria a matança de civis inocentes. Como é que você pode pedir 1 milhão de dias 7 de outubro? Ghazi, eu me importo mais com seu povo do que você jamais se importou. E assim segue a carta. Essa carta foi publicada pelo próprio Gershon Baskin. Na conta dele no X, como se chama hoje. E essa última fala dele a gente não pode esquecer, porque isso são os valores que Deus passou para Abrão, de sermos justos e corretos. Não nos importarmos só com o nosso povo, mas nos importarmos também com os outros povos, mesmo que os seus líderes não se importem com seus próprios povos. Apesar de toda a desumanização, do antissemitismo e dos massacres, nós devemos continuar a nos importar não só com a gente, mas também com os outros povos. E devemos continuar sim a ter filhos e filhas em Medinat Israel e onde nós vivermos. Nós seguiremos acreditando que é mais seguro e tem mais futuro ter filhos em Israel, certamente, do que ter filhos no Irã, certamente do que ter filhos na Turquia, certamente do que ter filhos nos Estados Unidos, certamente do que ter filhos no Brasil. Então, quando alguém me perguntar se deve fazer aliá, se deve voltar para Israel, eu vou continuar dizendo a mesma coisa. Sim, aquele é o nosso país, no final das contas. E nós devemos repetir ainda muitas vezes, ao longo das nossas vidas: Deus me trouxe o riso, Deus me trouxe o sorriso. Assim como disse Sara. Sim, nós voltaremos a sorrir, nós continuaremos a sorrir. Como todos nós dizemos, Am Israel, Od Chai. Nós continuamos vivos, apesar de tudo. Shabbat Shalom.